Amanhã começou como qualquer outro dia na telinha brasileira. O Mais Você, aquele programa que todo mundo já viu pelo menos uma vez, estava lá no ar com a Ana Maria Braga, mandando ver no seu jeito descontraído de sempre. Receitas gostosas, bate-papo animado e aquela energia acolhedora que só ela sabe dar. Era o café da manhã perfeito para quem quer começar o dia sem pressa. O cenário era o mesmo de sempre. Uma cozinha bonita, mesa farta e, claro, o Louro José. Desculpa, agora. É Louro Mané, fazendo suas piadinhas para dar aquele toque de humor. Mas, dessa vez, tinha algo diferente no ar. Ana Maria anunciou que ia receber um convidado especial, e não era qualquer um. Era o Nicolas Ferreira, deputado federal e um dos nomes mais polêmicos da nova direita brasileira. Pô, imagina só! A Globo chamando um político conservador para o programa? A internet pirou. Todo mundo começou a especular. Como assim? Será que vai rolar treta? A Ana Maria vai pegar leve ou vai tentar encurralar ele? O povo estava dividido. Uns achavam que ia ser uma conversa tranquila. Outros já estavam prevendo que o café ia virar um debate tenso sobre política, valores e sociedade. Nos bastidores, a produção já estava ligada nos detalhes. A ordem era clara. Ana Maria devia manter o tom amigável, mas também fazer perguntas incômodas para colocar o Nicolas contra a parede. Só que, diferente de jornalistas mais pegada dura, como Bonner ou Maju, ela ia usar aquele jeitinho maternal dela para provocar o deputado sem parecer agressiva. Era uma estratégia sutil, mas afiada. Só que ninguém esperava que o Nicolas não ia se intimidar. Ele entrou no estúdio com cara de poucos amigos, mas firme. Blazer azul escuro, camisa branca impecável e um sorriso confiante. Quando Ana Maria o recebeu com um aperto de mão firme, o clima já estava diferente. Ela, sempre simpática, começou com um papo leve. Nicolas, seja bem-vindo. Aqui a gente gosta de começar o dia com boas conversas. Você toma café puro ou com leite? Ele deu uma risada curta, pegou a xícara e respondeu. Puro, Ana! Do jeito tradicional, o público riu, e o clima pareceu leve por alguns minutos. Mas logo Ana Maria mudou o semblante. Cruzou as mãos sobre a mesa, olhou para ele com aquela cara de quem está prestes a soltar uma bomba e disparou. Nicolas, você é muito jovem e já tem opiniões bem fortes sobre política. Você acredita mesmo que entende a realidade do povo? Brasileiro, pronto. Primeira tacada dada. A câmera focou no rosto dele, esperando alguma reação. Nos bastidores, os produtores ficaram de olho, sabendo que essa seria só a primeira de muitas perguntas complicadas. E foi aí que a entrevista, que deveria ser só mais um café da manhã, começou a pegar fogo ao vivo. Nicolas respirou fundo, ajustou o paletó e respondeu com calma. Olha, Ana, eu posso ser jovem, mas cresci vendo minha família batalhar. Vi de perto as dificuldades das pessoas e decidi entrar para a política justamente porque estava cansado de ouvir os mesmos discursos sem resultado. Ana Maria sorriu, mas não recuou. Mudou de estratégia e soltou outra. Mas, Nicolas, você não acha que alguém tão novo deveria primeiro ouvir mais e falar menos? Afinal, experiência conta muito na política, né? A plateia murmurou. A pergunta era estratégica. A Globo queria pintar o Nicolas como alguém imaturo, precipitado, talvez até arrogante. Mas ele não se abalou. Pegou a xícara, tomou um gole e respondeu com firmeza. Ana, experiência não se mede pela idade, mas pela atitude. E com todo respeito, se experiência fosse garantia de boa política, não teríamos gente com 40 anos de mandato e o Brasil ainda cheio de problemas. Bum! O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. A resposta foi certeira e pegou Ana Maria de surpresa. Nos bastidores, os produtores trocaram olhares preocupados, percebendo que Nicolas estava preparado. Mas Ana não ia desistir tão fácil.
Ela partiu para cima com outro tema sensível. Nicolas, você fala muito de valores e tradições, mas como isso se aplica num Brasil tão diverso? Você acredita que sua visão conservadora é a melhor para todos? A plateia aplaudiu. Era uma pergunta delicada, e a Globo sabia que qualquer resposta errada poderia ser usada contra ele. Mas Nicolas nem piscou. Ana, eu acredito na liberdade. O Brasil é diverso, sim, mas isso não significa que a gente deve impor uma única visão de mundo. Respeito todas as pessoas, mas não acho justo que tentem destruir valores que fazem parte da maioria dos brasileiros. Ana Maria levantou a sobrancelha, percebendo que Nicolas estava lidando bem com as perguntas. Então, decidiu apertar ainda mais. Mas, Nicolas, e as pessoas que não se encaixam nessa visão tradicional? Elas não merecem o mesmo espaço na sociedade? Ele soltou um meio sorriso, como quem já esperava essa. Claro que merecem, Ana. Mas o problema é que hoje em dia a gente vê o contrário. Quem pensa como eu muitas vezes é censurado, taxado de radical, só por defender o que acredita. Liberdade de verdade significa que todos possam falar, e não apenas um lado. Nos bastidores, a produção já estava inquieta. Nicolas não estava se abalando, e isso não estava no roteiro. Ana Maria percebeu que precisava mudar de estratégia de novo. Ana Maria pegou um pedaço de bolo, tomou um gole de café e, com aquele olhar sério que todo mundo conhece, decidiu partir para cima. Era hora de ir direto ao ponto. Nicolas, você defende um Estado menor, né? Mas como justificar cortar investimentos em programas sociais enquanto muita gente no Brasil ainda passa necessidade? A plateia aplaudiu na hora. Essa era uma armadilha clássica. O objetivo era fazer Nicolas parecer insensível com os mais pobres. Mas ele nem titubeou. Ana, não se trata de cortar programas sociais. É tirar as pessoas da dependência do governo. O que os brasileiros precisam não é de esmola, mas de oportunidades para crescer por conta própria. E me diz uma coisa: se os governos de esquerda sempre disseram que ajudavam os pobres, por que, depois de décadas no poder, o Brasil ainda tem tanta gente na miséria? Bum! O estúdio ficou mudo outra vez. Ana Maria não esperava essa resposta. Nos bastidores, os produtores já estavam começando a suar frio. Mas ela não ia desistir tão fácil. Mas, Nicolas, sem o governo, quem vai garantir que essas pessoas tenham condições de sair da miséria? Nicolas foi ainda mais direto. Ana, o governo não gera riqueza. Ele só distribui o que tira da população. Quem realmente cria empregos e oportunidades é o empreendedor, o trabalhador que acorda cedo e batalha. Se o governo fosse a solução para tudo, Cuba e Venezuela seriam potências mundiais. Mas o que a gente vê nesses países é o povo fugindo da fome. A plateia reagiu na hora. Metade aplaudiu, enquanto a outra metade murmurava, sem saber como rebater. Ana Maria percebeu que Nicolas estava confortável demais. Ela precisava mudar o jogo. Respirou fundo, ajeitou os óculos e soltou sua pergunta mais polêmica até ali. Nicolas, você fala muito de liberdade, mas não acha que seu discurso pode incentivar intolerância contra minorias? A plateia reagiu imediatamente. Alguns aplaudiram, outros começaram a cochichar. A câmera focou no rosto de Nicolas. Essa era a armadilha final. Se ele errasse aqui, estaria ferrado. Mas ele nem piscou. Ana, a esquerda adora essa narrativa de intolerância. Só que, curiosamente, só existe intolerância quando alguém pensa diferente deles. Nunca vi a Globo reclamar quando atacam cristãos, debocham do agro ou xingam conservadores. Agora, se eu falo de família tradicional, aí sou intolerante? Isso não é defesa de minoria. Isso é censura seletiva. Bum! O estúdio ficou em silêncio. Novamente. Ana Maria piscou algumas vezes, surpresa com a resposta.
Mas ela não ia baixar a guarda. Mas, Nicolas, o Brasil é um país diverso. Você não acha que todos precisam se sentir incluídos? Nicolas sorriu de canto, como quem já sabia onde isso ia dar. Claro, Ana. Mas inclusão de verdade significa tratar todo mundo como igual, sem dividir as pessoas em caixinhas e dizer que umas merecem mais direitos que outras. Eu defendo um país onde todos possam falar e serem respeitados. Mas o que acontece hoje é o contrário. Se você tem uma opinião diferente da mídia, querem te cancelar. Ana Maria percebeu que a entrevista estava saindo do controle. Tentou mudar de abordagem de novo. Pegou uma colherzinha, mexeu o café e perguntou, tentando parecer calma. Nicolas, mas se o seu discurso realmente não é intolerante, por que tantas pessoas se sentem ofendidas por ele? A plateia aplaudiu de novo. Era uma jogada esperta. Ana Maria queria colocar a culpa em Nicolas, pelo que as pessoas sentiam, sem precisar provar nada. Mas ele não caiu na armadilha. Ana, eu não sou responsável pelo que as pessoas sentem. Se alguém se ofende porque eu digo que biologia existe ou porque defendo que crianças não sejam expostas a ideologias na escola, o problema não sou eu. O problema é que muita gente não sabe mais ouvir opiniões diferentes. A plateia ficou dividida. Parte aplaudiu de pé, enquanto outra parte permaneceu em silêncio, sem saber como reagir. Nos bastidores, a produção já estava nervosa. Ana Maria havia jogado todas as cartas, mas Nicolas continuava no controle da narrativa. Ela respirou fundo e soltou sua última pergunta, a mais arriscada de todas. Nicolas, você critica tanto a mídia, mas e os escândalos no governo que você apoia? Você realmente acha que a direita representa mudança? A plateia murmurou, antecipando a resposta. A Globo sempre usava essa tática. Se você critica um lado, precisa justificar cada erro do outro, mesmo que não tenha ligação direta. Mas Nicolas já esperava por isso. Inclinou-se levemente para frente, pegou a xícara de café, tomou um gole e respondeu com calma. Ana, eu não passo pano para ninguém. Se alguém do meu lado comete erro, tem que ser punido. Agora, o engraçado é que essa mesma cobrança nunca acontece com o governo Lula. A internet explodiu. O cara não erra uma! Foi lá e disse o óbvio. Ana Maria tentou interromper, mas Nicolas continuou. Me responde uma coisa, Ana. Por que a Globo nunca faz esse tipo de pergunta quando entrevista políticos da esquerda? Por que, quando o PT tem ministros condenados, vocês tratam como superação e não como escândalo? A plateia ficou em silêncio. Ana Maria mexeu a colher no café, tentando manter a compostura. Mas o desconforto era visível. Ela olhou rapidamente para a produção, buscando uma saída. Só que já era tarde. Nicolas tinha vencido o embate. Enquanto a plateia e a internet explodiam em comentários, Ana Maria, percebendo que não havia mais como reverter a situação, forçou um sorriso amarelo e disse: Bom, Nicolas, o tempo do programa está acabando. Vamos encerrar com uma mensagem de esperança para os brasileiros? Mas Nicolas não ia perder a chance de dar o último golpe. Olhou direto para a câmera e soltou. Esperança de verdade, Ana. É um Brasil onde todo mundo pode falar, sem censura e sem narrativa forçada. O povo já acordou. A plateia explodiu em aplausos. Nos bastidores, os produtores estavam desesperados. Sabiam que a Globo tinha perdido completamente o controle da entrevista. Enquanto isso, na internet, a repercussão já estava incontrolável. A entrevista tinha acabado, mas o estrago estava feito. Nos bastidores, os produtores falavam nervosos pelo ponto eletrônico, tentando decidir como reagir. Ana Maria manteve o sorriso forçado, mas sua expressão dizia tudo. Aquela entrevista não tinha saído como a Globo planejou. Enquanto isso, na internet, o debate pegava fogo. Nicolas desmontou a Globo ao vivo. Ana Maria tentou, mas não teve jeito. Você nunca mais será o mesmo. Canais independentes já estavam publicando cortes da entrevista, acumulando milhões de visualizações em tempo recorde.
A Globo tinha perdido. E Nicolas sabia disso. No fim da tarde, Nicolas abriu uma live em suas redes sociais. Estava sentado em casa com uma xícara de café na mesa, vestindo uma camisa simples e exibindo um sorriso tranquilo. A postura era relaxada, mas a mensagem era clara. Ele tinha vencido. Em menos de 5 minutos, a live já tinha mais de 500 mil pessoas assistindo ao vivo. Ele começou. Boa tarde, pessoal. Eu nem ia falar sobre a entrevista de hoje, mas já que a Globo está tentando abafar o assunto, vamos falar, né? O chat explodiu. Fala tudo, Nicolas. A Globo nunca mais será a mesma. Hoje foi histórico. Nicolas pegou a xícara de café, tomou um gole e continuou. Eu fui lá, sentei na mesa da Ana Maria. Respondi tudo o que ela quis perguntar. E no fim, sabe o que aconteceu? A Globo ficou sem resposta. A live chegou a 1 milhão de espectadores. A mídia tentava minimizar a entrevista, chamando-a de tensa e polêmica. Mas a verdade já estava espalhada pela internet. E Nicolas fez questão de lembrar isso para o seu público. A Globo acha que pode escolher quem pode falar e quem tem que ficar calado. Mas o Brasil mudou. Agora o povo tem voz. O chat ferveu. O Brasil acordou. Ninguém mais cai na manipulação. Da mídia. Esse foi o fim da Globo. Nicolas sorriu e olhou diretamente para a câmera. Então eu digo para vocês, não tenham medo de falar o que pensam. O Brasil é nosso e ninguém mais vai calar a voz do povo. A live chegou a 2 milhões de espectadores simultâneos. Enquanto Nicolas encerrava sua transmissão, a Globo entrava em crise nos bastidores. Ana Maria Braga se recusou a comentar sobre a entrevista. Jornalistas progressistas tentavam minimizar o impacto, mas já era tarde demais. Nos dias seguintes, a Globo tentaria reverter o estrago. Mas o povo já tinha visto a verdade. Assim, Nicolas Ferreira selou sua vitória contra a grande mídia, mostrando que a era da manipulação estava com os dias contados.